Na coluna de destilação, o coração de uma refinaria de petróleo, ocorrem muitos processos interessantes. O desafio? Há muitos gases misturados. E como separá-los? Bem, se você conseguir dar uma solução para esse problema, a mistura de petróleo bruto poderá ser separada em muitos componentes úteis. O problema complicado para os engenheiros é a questão: como abordar o problema desde o início? E, para simplificar, vamos supor que existam apenas 3 gases. Uma solução é resfriar os gases e garantir que acabaremos reduzindo a temperatura até o ponto de ebulição de apenas um gás. Voilá! Somente esse gás irá se condensar e esse líquido poderá ser facilmente separado. Se você quiser separar o gás seguinte, basta reduzir a temperatura para um valor logo abaixo do ponto de ebulição desse gás e assim por diante. No entanto, se você der um zoom em uma torre de destilação, não verá nenhuma serpentina de resfriamento. Sem as serpentinas de resfriamento, como os engenheiros condensaram os gases? Para entender essa engenharia inteligente da coluna de destilação, primeiro temos de supor que todas essas bandejas estejam recobertas com líquido condensado, com líquido de menor temperatura na parte superior e líquido de maior temperatura na parte inferior. O petróleo bruto é alimentado primeiro neste forno. Aqui, a maior parte do líquido se vaporiza. O fluido, composto principalmente de vapor e um pouco de líquido, entra agora na coluna de destilação. Suponha que o líquido da primeira bandeja seja mantido a 370 graus e que o fluido que entra tenha uma temperatura de 400 graus. Assim que essa corrente entra na coluna, a porção líquida cai e apenas o vapor sobe. Agora temos que observar de perto o caminho percorrido por esse vapor que está a 400 graus Celsius. Esse tipo de bandeja, com um encaixe em forma de cogumelo, é chamado de bandeja de campânula, bubble cap. O gás que entra por este tubo precisa passar através do líquido na bandeja. Lembre-se de que o líquido está a uma temperatura muito mais baixa. Suponha que um componente do gás tem uma temperatura de ebulição de 375 graus Celsius. Esse componente irá se condensar dentro do reservatório de líquido, assim como todos os outros componentes gasosos com ponto de ebulição entre 370 e 400 graus Celsius. Os gases que têm uma temperatura de ebulição inferior a 370 graus Celsius escapam dessa porção líquida e continuam a subir. Lá em cima, o próximo reservatório de líquido está à espera deles, a uma temperatura mais baixa, digamos 300 graus Celsius. Mais uma vez, o processo se repete e todos os gases com ponto de ebulição entre 300 e 375 graus Celsius se condensam no reservatório de líquido. É assim que os engenheiros separam o petróleo bruto em diferentes componentes. Uma torre de destilação prática terá quase 15 dessas bandejas. Quanto mais pesada a molécula, maior o ponto de ebulição. Isso significa que todos os componentes pesados de um petróleo bruto são encontrados na parte inferior da torre e os componentes mais leves na parte superior. Por exemplo, você encontrará a gasolina na região superior e o óleo combustível industrial na região inferior da torre de destilação. No topo da torre de destilação é instalado um condensador. Ele é ativamente resfriado. Uma parte do gás que está no topo, ao passar por essas serpentinas, irá se condensar. O gás restante, que possui um ponto de ebulição muito baixo, é coletado como gás de petróleo no ponto mais alto. Infelizmente, a física interessante de separar o petróleo bruto não acontece perfeitamente como descrito. Um exemplo disso pode ser encontrado na bandeja mais inferior. Todos os gases com ponto de ebulição superior a 370 graus Celsius deveriam se condensar aqui. No entanto, algumas moléculas gasosas com temperatura de ebulição maior do que 370 graus Celsius irão escapar desse reservatório de líquido. Elas acabarão sendo capturadas na bandeja de topo, mas não deveriam estar lá. A próxima solução engenhosa dos engenheiros é enviar esse líquido de volta à bandeja inferior por meio de tubulações. A bandeja, que deveria ter um ponto de ebulição mais alto, irá vaporizar as moléculas que deveriam estar na bandeja superior e reter apenas as moléculas necessárias. Esse tipo de separação acontece continuamente, devolvendo todos os líquidos à parte inicial da coluna de destilação. Agora vamos nos concentrar no resíduo que caiu para o fundo da coluna de destilação. Ele contém alguns produtos úteis. As frações do resíduo fervem em temperaturas muito altas, algumas acima de 1000 graus Celsius. No entanto, a essa temperatura as moléculas se quebrarão antes de ferver. Os engenheiros ainda querem ferver todas as frações do resíduo, mas em temperaturas mais baixas. Este é um exemplo simples. A água geralmente ferve a 100 graus Celsius. No entanto, se você reduzir a pressão ao redor da água, ela ferverá até mesmo a 50 graus Celsius.
O mesmo truque é aplicado ao resíduo. Altere a pressão da coluna de destilação e você conseguirá reduzir os pontos de ebulição. Esse processo é conhecido como destilação a vácuo. Aqui ainda destilamos o resíduo em diferentes frações a temperaturas muito mais baixas, sem quebrar as moléculas. A fração mais leve da coluna de destilação a vácuo vai para um conversor catalítico. Da fração seguinte são coletados cera e óleo lubrificante. A fração mais pesada permanece líquida. Asfalto e combustível industrial são produzidos a partir dessa fração. Agora você deve estar se perguntando como eles mantêm o vácuo contínuo dentro dessa torre. Este dispositivo, um ejetor de vapor, faz o trabalho crucial. O ejetor de vapor remove qualquer gás não condensável e ar que esteja vazando para dentro da torre. Esse dispositivo opera com base no princípio de Venturi. Quando o vapor de alta pressão alcança essa região de estrangulamento, sua velocidade aumenta drasticamente. De acordo com o princípio de Bernoulli, alta velocidade significa baixa pressão. A região de baixa pressão do ejetor de vapor aspira ar e gases, mantendo assim a pressão negativa dentro da torre. Você ficará surpreso ao saber que a pressão mantida dentro da destilação a vácuo é bastante baixa, geralmente em torno de 10 a 50 milímetros de mercúrio. Lembre-se de que a pressão atmosférica padrão é 760 milímetros de mercúrio. Obviamente, uma pressão tão baixa exige tipos especiais de juntas e sistemas de vedação de alto desempenho. Apresentamos a junta moderna, nascida da tecnologia de grafite de ponta, Grafoil. Grafoil é produzida a partir de grafite puro e expandido. Ela se adapta muito bem às imperfeições microscópicas de flanges e pode suportar altas temperaturas. As juntas comuns usadas para tornar as conexões estanques ao ar são as juntas espirais de vedação, Spiral Wound Gaskets. Aqui, uma tira metálica em forma de V é enrolada em espiral com um material flexível. Ela forma uma junta resiliente que pode suportar bem altas temperaturas e pressão. Já vimos como a gasolina é produzida na coluna de destilação principal. Infelizmente, essa gasolina tem um número de octanas muito baixa. Se você a usasse em um carro, haveria sérios problemas de detonação no motor. No entanto, se você purificar o óleo combustível, na mais pesada de todas as frações, poderá produzir uma gasolina de maior octanagem. Mas mesmo agora, ainda não revelamos o maior mistério das refinarias. No início do processo de destilação, supusemos que as bandejas estivessem cheias de reservatórios de líquido. Como isso é feito? Isso é feito por um processo chamado pré-carga, também chamado de pré-molhagem, pré-reading. A pré-carga ocorre bombeando um líquido a partir do topo da coluna. Esse bombeamento é feito muito lentamente. O líquido desce pela coluna em cascata de uma bandeja para outra até que todas estejam cheias. Isso também estabelece a retenção de líquido necessária em cada bandeja, criando a vedação líquida exigida para o contato adequado entre vapor e líquido durante a operação normal. Agora, o petróleo bruto vaporizado pode ser introduzido na coluna de destilação. Isso também significa que, inicialmente, o líquido em todas as bandejas é o mesmo. No entanto, esse é um estado muito temporário. No momento em que o petróleo bruto vaporizado é introduzido no sistema, tudo começa a mudar. Em poucos minutos, cada bandeja conterá um líquido com composição única. Um barril de petróleo bruto equivale a 159 litros. No entanto, é interessante observar que o volume total de produtos refinados é de aproximadamente 170 litros. Esse volume aumenta devido ao ganho de processamento. Quebramos o petróleo bruto com moléculas densas em produtos finais com moléculas mais leves. Desses 170 litros, 73 litros são gasolina, 43 litros são diesel, de enxofre, ultra baixo e cerca de 16 litros são querosene e combustível de aviação. Os demais participantes, menores, estão representados nesta figura. Parece mágica. Desse petróleo bruto, feio e aparentemente inútil, finalmente produzimos componentes de altíssimo valor. Essa é a magia da destilação fracionada. Se você achou este vídeo útil, avise-nos com um like e um comentário. Compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Visite nosso site jazzcompany.com para conferir nossos próximos projetos.